Publicado o edital da PGM de Cachoeiro do Itapemirim, mais uma grande oportunidade para você se tornar procurador ou procuradora do município, ganhando mais de 11 mil reais, mais honorários advocatícios, tendo aí uma grande oportunidade para crescer profissionalmente. Beleza, nesse vídeo nós vamos falar então deste concurso, então as principais informações do edital, quantas vagas, qual a remuneração, quanto ganha, né, um procurador do município de Cachoeiro do Itapemirim. Vamos falar um pouquinho de como você vai fazer para passar nesse concurso, quais matérias são exigidas, como que você vai programar o seu estudo e muito mais. Eu sou o professor Rodolfo Pena, procurador do estado de São Paulo, coordeno a área de procuradorias aqui do Estratégia e, claro, não se esqueça de compartilhar, curtir, de se inscrever aqui no canal, também comentar neste vídeo. Segue o Estratégia nas redes sociais, né? @Estratégia Carreira Jurídica, e também me segue lá no @rodolfo.p. Beleza, pessoal? Então vamos nessa, vamos falar deste concurso top que foi publicado, o edital PGM Cachoeiro do Itapemirim. Primeira coisa, então, nós tivemos o edital publicado, nós temos a previsão de uma vaga, mais 20 pessoas que vão ficar em cadastro de reserva. O que tá top, né, pessoal? Uma vaga é muito pouco, professor, e tudo. Mas, olha só, esses concursos de procuradorias municipais, normalmente, tem pouco mais de 1000 inscritos. Principalmente no Espírito Santo, que é um estado pequeno. Eu sou do Espírito Santo e morei em Cachoeiro do Itapemirim. Vou falar um pouquinho da cidade aqui pra vocês já. Morei em Cachoeiro do Itapemirim e é uma cidade pequena. Tá? O Espírito Santo é um estado pequeno. Então muita gente vai deixar de fazer essa prova, porque você não tem um aeroporto particular lá em Cachoeiro. Ninguém vai de voo fretado para Cachoeiro do Itapemirim, né? Então você vai ter que pegar um voo para Vitória, para quem é de fora, de outro estado. Pegar um voo para Vitória, depois de Vitória para Cachoeiro pegar mais 2 horas e pouco de estrada. Então tem uma certa dificuldade aí de se locomover, tá? Então quem tá mais perto da cidade geralmente tem ali uma oportunidade melhor. Mas quem tá de fora, ótimo. O pessoal que é de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de São Paulo, eventualmente consegue chegar com facilidade ali. E de outros estados também, mas aí tem que pegar esse voo para Vitória. Mais umas 2 horas ali, mais ou menos, para a cidade de Cachoeiro do Itapemirim. Veja, agora, é uma oportunidade muito boa porque você vai um dia só fazer prova. A prova objetiva e a prova discursiva, elas serão realizadas no mesmo dia. Então não tem problema, tá? Você não vai ter aí problema para poder se deslocar para lá mais de uma vez, tá? Você vai uma vez só e acabou, ok? Então uma grande oportunidade, uma vaga, a gente deve ter pouco mais de 1000 inscritos e uma rotatividade alta, que é característico desses concursos, já que o pessoal faz concurso para PGM Cachoeiro do Itapemirim, depois faz PGE São Paulo, faz outras PGEs, faz para magistratura, faz para o Ministério Público e vai trocando de carreira. Então vai abrindo vaga para outros aprovados. Então essas 20 vagas de cadastro de reserva serão extremamente importantes, ok? Então 20 vagas, bancas Sebrasp, e aqui a gente vai ter aquele modelo, né, pessoal, de questões certo ou errado, em que uma questão errada anula uma certa. Então vocês vão precisar ter uma boa estratégia para poder realizar essa prova. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo também, então fica por aqui que eu vou dar a melhor estratégia para vocês realizarem essa prova. Bacharelado em Direito, então a exigência bacharelado em Direito, mais OAB, mais 2 anos de prática forense. Essa prática forense, a famosa atividade jurídica, o edital deixa muito claro que é o exercício de qualquer atividade que exija predominantemente um conteúdo, um conhecimento jurídico. Então você não precisa efetivamente exercer um cargo jurídico. O que isso quer dizer? Você pode, por exemplo, ser técnico judiciário, assistente judiciário, cuja exigência é o nível médio. Então você às vezes ocupa um cargo de nível médio, mas lá naquele cargo você exerce uma atividade que exige conhecimentos preponderantemente jurídicos. Então eu era técnico judiciário da Justiça Federal, mas atuava numa vara, ali numa secretaria, fazendo tramitação de processo. Depois eu fui para o gabinete fazendo minutas de sentença, decisões. Ou seja, eu ocupava um cargo de nível médio, mas exercia atividade eminentemente jurídica. Então nesse ponto, a comprovação, tá, fica por conta então dessas atividades jurídicas, beleza? Como que eu comprovo? Certidão, uma certidão do órgão que você trabalhava. Se você exercia a advocacia,
você vai apresentar ali 5 atos, certidão de que você trabalhou, certidão da secretaria da vara mesmo. Você trabalhou em 5 atos, em 5 processos distintos dentro de um ano, de 2, aí no caso você vai comprovar isso em 2 anos seguidos. Não precisa ser seguidos, né? Pode ser intercalados. Mas enfim, você tem várias maneiras de comprovar essa atividade jurídica. Os vencimentos, 11.894 é o subsídio, mas isso vai aumentando na medida que você vai crescendo na carreira, chega a 15 mil e tanto, mais honorários advocatícios. Ou seja, excelente. Não encontrei informações se pode advogar ou não, mas veja, muito provavelmente vai poder sim exercer a advocacia privada, tá? Quando não há nada proibindo, em geral entende-se que vai poder sim exercer a advocacia privada aí na PGM Cachoeiro do Itapemirim. As inscrições de 12 de janeiro a 2 de fevereiro, isenção de taxa também no mesmo período das inscrições, o pedido, né? Pagamento da taxa dia 5 de março até o dia 5 de março, de R$ 161. E a prova objetiva e discursiva no mesmo final de semana, no mesmo dia, 14 de abril de 2024, uma prova de manhã e uma prova à tarde. Então nós temos aqui previsão de cadastro de reserva, né? O número de vagas é uma vaga só para ampla concorrência, mas cadastro de reserva existe também para pessoa com deficiência, pessoas negras e pessoas indígenas, tá? Totalizando aí 20 vagas do cadastro de reserva. Não tem prova oral, o concurso será realizado por meio de fase objetiva, discursiva e fase de títulos. A prova objetiva ela será formada por 120 questões, certo ou errado. Ela terá a duração de 3 horas e meia na cidade de Cachoeiro do Itapemirim. Dessas 120 questões, 40 são sobre conhecimentos gerais. Nós vamos ver que é uma prova que exige português, exige informática, legislação e ética nessa parte de conhecimentos gerais. Você tem que obter 8 pontos nessas 40 questões. Lembrando, uma questão que você marque errado anula uma certa, beleza? E 80 questões de conhecimentos específicos que são matérias de direito, perfeito? E aí você tem que obter aí 24 pontos e 36 no total é o mínimo, tá? Então 40 questões aqui entre língua portuguesa, informática, ética no serviço público e legislação. Então existe então esse ponto, só que como a prova ela é lá no dia 14 de abril, ou seja, você tem um bom tempo entre o edital e a prova para você, de fato, estudar essas matérias que normalmente você não vinha estudando. Conhecimentos específicos, constitucional, um concurso. Aqui nos conhecimentos específicos é um concurso padrão de procuradorias. Então, constitucional, administrativo, tributário, processo tributário. Normalmente vem em direito tributário em outros concursos, aqui eles só separaram, tá? Mas é importante que você estude o processo tributário com o edital do lado, porque você vai ter ali exatamente aquilo que você precisa para poder passar nessa prova, poder tirar uma boa nota nessa matéria. E aí, financeiro, civil, processo civil, urbanístico e ambiental, concurso PGM, né, concurso municipal. O direito urbanístico é importantíssimo, né? O procurador municipal vai trabalhar muito com o direito urbanístico. Direito do trabalho, processo do trabalho, penal e processo penal e previdenciário. Então, penal e processo penal, aqui pode ser uma das maiores dificuldades de vocês, mas o estudo tem que ser um estudo extremamente simplificado, sintético, né? Por meio de um material bem simplificado. Normalmente, às vezes, você vai usar até mesmo a própria lei e questões para estudar penal e processo penal, e ali vai estudar a jurisprudência. Eventualmente a jurisprudência mais consolidada, né, em súmulas vinculantes, dentre outros. As outras matérias comuns de procuradorias, você normalmente já está estudando, então você vai dar aquele gás final para terminar de estudar aquilo que você ainda não estudou, vai dar uma revisada geral naquilo que você já estudou. Então, esse é o caminho, né? E claro, estudar os conhecimentos gerais. São 40 pontos em conhecimentos gerais, são 40 questões em conhecimentos gerais. E aí você vai ter que fazer uma boa pontuação. Lembrando, uma questão errada anula uma certa. Qual, então, o melhor método para responder questões Sebrasp em que uma errada anula uma certa? Vamos lá. Quando você tem certeza, obviamente você vai marcar. Quando você não tem certeza, mas você tem uma ideia daquilo que aquela questão está exigindo, você tem uma ideia, eu acho que é isso, você tem uma intuição, você vai marcar, tá? Você marca aquilo que vem, aquilo que você tem de intuição.
Por quê? Veja, como você está estudando para concursos jurídicos, primeiro, provavelmente você já estudou aquilo, você só, por causa do nervosismo, às vezes não lembrou e tudo, mas está ali no seu subconsciente, né? Ou, mesmo você não ter estudado, às vezes, como você já estudou o direito como um todo, você sabe mais ou menos como funciona o direito e você sabe mais ou menos como que o direito se posiciona acerca daquele assunto. Você tem um conhecimento amplo do direito e consegue descobrir, consegue entender o que está exigindo aquela questão. Então, nesses casos em que você não tem certeza, mas você tem uma intuição, você tem ali vem ali na sua mente uma impressão daquilo que é a resposta correta, marca, porque você vai acertar muito mais do que errar nessas questões. E um terceiro grupo são as questões que você não faz ideia do que está questionando, do que se está perguntando ali. Essas que você não faz ideia, você deixa em branco. Então essa, pra mim, é a melhor técnica para você responder questões certo e errado em provas Sebrasp, em que uma errada numa certa. Beleza? Então, para ampla concorrência, serão corrigidas as provas discursivas dos 30 primeiros classificados, respeitados a última colocação. Pessoas com deficiência, os 2 primeiros candidatos. Candidatos negros, 7, indígenas, 2. Discursiva, nós teremos 2 questões discursivas e uma peça processual, ser aplicada no período da tarde, ali às 4 horas e 30 minutos de prova, tá? Valendo 50 pontos, fazendo o mínimo de 25 pontos. E avaliação de títulos, né, segundo o edital. Então você tem aqui maior pontuação de títulos para aquele que já exerceu o cargo de procurador, né, meio ponto por ano, magistério superior, enfim, e várias outras atividades que contam como títulos, beleza? Cachoeiro do Itapemirim é uma cidade muito boa, tá? É muito quente, então quando vocês forem fazer a prova, lembrem-se disso. Mas é quente no verão, né? Enfim, pra quem mora no Rio de Janeiro, Cachoeiro também é mais ou menos ali o clima do Rio de Janeiro, né? Mas é uma cidade muito boa, muito acolhedora, as pessoas são sensacionais. Eu morei lá por 11 meses, quando eu fui técnico da Justiça Federal. Então é uma cidade excepcional, uma cidade em que você vai sim ser muito bem recebido pelas pessoas ali. É a cidade de nascimento do Roberto Carlos, o rei, né, Roberto Carlos. E, enfim, tem a casa do Roberto Carlos lá e tudo mais. Mas, enfim, vale muito a pena, é um cargo excelente. Você vai ter um gasto muito baixo, o custo de vida lá é baixo, muito baixo, tá? Então você consegue alugar ali um apartamento de 3 quartos por R$ 1.500 de aluguel, coisa que é totalmente impensável. Em São Paulo é 6, 7 mil reais. 3 quartos, 7 mil reais. Tá? Lá você, por 2 mil reais, você aluga um apartamento de 3 quartos, né? 2 mil e poucos reais, você aluga um apartamento de 3 quartos. Então, assim, é uma cidade com custo de vida baixo, você vai ter um cargo sensacional, com honorários advocatícios, ganhando mais de 11 mil reais, enfim. É uma carreira top para você se dedicar e prestar essa prova e ser muito bem sucedido aí na carreira da advocacia. Beleza, pessoal? Então não se esqueçam de adquirir o pacote aqui do Estratégia Carreira Jurídica para a PGM Cachoeiro do Itapemirim. Tá aqui no link abaixo, no link da descrição do vídeo. Clica aqui, adquire o pacote PGM Cachoeiro do Itapemirim e vem estudar com a gente o melhor o melhor curso, né? Aquele que mais aprova no país, um curso direcionado aí para procuradorias, para PGM Cachoeiro do Itapemirim. E também não se esqueça de comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal e me seguir lá no @rodolfo.pena. Um grande abraço a todos e até a próxima.